aqui no culto dos jovens, um dia meio ameno, meio fresquinho, mas estamos aqui para louvar o nome do Senhor. Quero convidar a todos para ficarem refletirmos a Deus em oração. Aleluia. Maravilhoso Deus, obrigado, Jesus. Nós te adoramos, Senhor, aqui neste lugar, Pai. Obrigado pela oportunidade de estar na tua presença, Senhor, para te adorar e engrandecer o teu nome. Recebe a nossa adoração e o nosso louvor aqui neste lugar, Senhor. Recebe, Pai. Estamos aqui na tua presença para te adorar aqui nesta noite, Senhor. Te agradecemos, Pai, te louvamos, Senhor. a banda com 2 louvores. Nós cumprimentamos a Deus pedindo a paz do Senhor. Vamos louvar com o número 224. É o tempo de ser.
nosso jovem Cauê, fazendo a leitura da palavra e também a oração. Nos impede, por favor. Aleluia. Glória a Deus. Deus maravilhoso. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Abra as vossas Bíblias em Lucas, capítulo 10, versículo 25 adiante. Todos acharam? Amém. Vamos ler. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como leis? E respondendo ele, dizendo: Amarás ao seu Senhor, teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Aleluia. E disse-lhe, respondendo: Bem fazer isto e viverás. E ele, porém, querendo justificar si mesmo, dizendo a Senhor: E quem é o meu próximo? E respondeu Jesus, dizendo: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e espancaram, e se retiraram e te deixaram no meio morto. Glória a Deus. Certo dia, um viajante descia de Jerusalém para Jericó fazer uma viagem, e no meio do caminho ele foi apanhado por salteadores que espancaram ele até quase a morte. Aleluia. E deixaram no meio do caminho. E depois daquele momento ele ficou sangrando, caído no meio do caminho. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. No mesmo lugar vem passando um sacerdote. Oh, Deus celestial. Oh, aleluia. Glória a Deus. E viu aquele homem caído, sangrando. E não estendeu as mãos. Passou direto, deixou ele caído no chão. E no mesmo lugar vem passando um levita. Vem passando e vem ele caído no chão. Quem sabe pensou consigo mesmo: esse não tem mais jeito, esse vai cair para morrer no chão, caído. E realmente liberar uma palavra: Jesus está aqui, está curando a tua ferida, está te pegando pelas mãos, vai te levantar de pôr em pé, vai curar as tuas feridas do coração. Oh, glória, glória, glória. E mesmo assim deixou ele cair no chão. E passou com um samaritano, se comoveu quando de compaixão, vendo aquele homem no chão, tratou as suas feridas, põe azeite sobre as suas feridas, colocou azeite e vinho, cuidou das suas feridas, comeu. Põe mão sobre seu cavalo e levou até uma estalagem mais perto, e disse para o dono da estalagem para cuidar dele das feridas, e disse:
e tudo que tu gastares mais, eu te pagarei na volta. Tenho uma palavra para você esta noite. O bom samaritano está aqui. Ele está aqui esta noite. Está curando as feridas, ponhando no azeite. Ele está aqui se levantando, pessoal em pé. Oh, aleluia, glória a Deus, a mesma oportunidade em Jesus. Glória a Deus. Você vai ver de cada um de nós. Curve tua cabeça, vamos refletir um pouquinho, vamos orar sobre isso. O samaritano está presente no nosso meio. Eu te agradeço. Apresentações que seria do nosso pastor estar fazendo. Pode tomar assento, por favor, meus irmãos. Nós temos em nosso meio o visitante do modelo Vilmar Kremer. É isso, meu irmão? Glória a Deus. A pronúncia do nome está certa? Isso. Glória a Deus. Ficamos gratos com a tua presença em nosso meio. Na minha direita, os irmãos da casa. No centro, esquerda. Glória a Deus. A banda com o louvor. E todos juntos possamos dizer: sois bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós saímos o povo e Deserto
Esse é o Deus que nós servimos. Glória a Deus. Podem tomar assento, por gentileza. Círculo de oração com oportunidade. Glória a Deus, aleluia. Celebração, cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. De procurar e não achar uma saída, é tão sofrido ver alguém perder a vida. O desespero toma conta do coração. Glória a Deus. A dor de se chamar a petição não respondida, de esperar e ver a vida destruída.
Amém? E a Amém disse que nós não entendemos o que o médico não entende, o nosso Deus entende, Ele sabe e Ele age. Glórias a Deus. Eu gostaria de pedir perdão, meu irmão. Esquecemos de apresentar o nosso nome, Bom Jesus do Oeste, presbítero Oséias. Isso, glória a Deus, agradeço a Deus pela sua vida, por ter aceitado o nosso convite, o nosso preletor da terra. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria de estar chamando também para o louvor. E antes disso, nós temos a nossa oração da oferta, que será feita pelo João Mateus. Então pode estar chegando aqui, João Mateus vai fazer a nossa oração. Todos em pé, por favor. Logo após, meu irmão Rosinaldo e a sua esposa como louvor. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Convido os irmãos para orar. Pai, obrigado por nós novamente para casa. Tua presença é real nesta noite, Jesus. Recebe o louvor, a oração da tua igreja aqui, Papai querido. Venha falar com cada um de nós aqui nesta noite, que possamos estar com nossos corações abertos para ouvir a tua voz, Senhor. Amém. Aleluia. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém? Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém.
Esse hino é um hino que me marca bastante. Lá no começo, quando comecei a frequentar a igreja evangélica, ouvia muito. No começo eu não entendia, mas hoje a gente consegue entender. O Espírito Santo nos dá um entendimento. Você pensa o inimigo chegando e falando assim, ó, vamos fazer aqui desse Jó teu, fazer uma prova para Jó. Aí Deus fala bem assim, tu pode tirar tudo, mas a vida dele é minha. Jó, quem sabe, ele tinha 10 cabeças de gado, seus filhos, era um homem próspero. E começou a perder, os filhos foram padecendo, passavam por ele e falavam, Jó, abandona esse Deus aí, morre, já era para ti. E ele lá com um caco de telha na mão, louvando e agradecendo. A fé desse homem, que a prova que ele passou não foi fácil. Mas como diz o gaúcho, nós não podemos firmar o garoto, temos que ficar firme. A prova vem. Mas a prova do Senhor, ela já é vitoriosa. Quem sabe, na minha cultura, no meu pensamento, se Jó tinha 10 cabeças de gado, ele teve 20. Se ele teve 2 filhos, teve mais. E assim Deus foi abençoando ele. No nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu gostaria de convidar o nosso preletor da noite, o presbítero Osés. Mande um abraço para o seu pastor por ter liberado você essa noite. Glória a Deus, a gente sabe que não é fácil. O friozinho também, a gente sabe que dá uma atrapalhadinha, mas nós somos servos de Deus, não tem frio que bate, né? Glória a Deus. Pode chegar aqui e, por favor, o senhor faça uma oração pelo servo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Salve o povo de Deus com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus. Irmãos, amados, estamos aqui para ouvir a palavra de Deus, que Deus venha usar o servo de Deus. Vamos orar, irmãos, que Deus possa falar conosco, que nós saia alenado do Espírito Santo de Deus nesta noite. Paizinho Santo, Paizinho Celestial, apresentamos teu servo, Pai, nas tuas mãos de poder. Usa ele nas tuas mãos, Jesus, manda lá, oh, Espírito Santo, Deus vivo, trabalha nessa noite, Pai, nessa oração, meu Deus. Que eles estão aqui, oh Pai, para ouvir e obedecer a tua palavra, o teu hino, Jesus. Em nome do Salvador Jesus, que ministre essa oração, oh Pai, que acede, oh clama, se clama, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Todo vosso assento, por gentileza. Está um pouco frio e eu quero agradecer a Deus por a oportunidade de estar na casa do Senhor. O primeiro dia do mês de junho, né? Quero agradecer a Deus pela saudação do bem-vindo, pelo convite extensivo, pela pessoa do nosso coordenador de jovem, né? Que por certo é nosso irmão. Conhecer alguns irmãos que ainda não conhecia. Trago um abraço ao pastor Mozart, o qual ele fez consagração com Santa Ceia hoje pela manhã, frio, mas nós estávamos lá para adorar o nome do Senhor. Sou grato a Deus, obrigado, servo de Deus. Não sou um pregador de renome ou que aparece aí nas mídias, não tenho vídeo gravado, até minha foto ali saiu feio, né? Minha caricatura aí, mas sou servo do Senhor. Sirvo a Deus desde a minha infância, nasci no lar cristão. Minha mãe é professora aposentada, meu pai já está na glória. Sou peregrino nessa terra do oeste. Vim Bom Jesus do Oeste para ficar 15 dias construindo a igreja. Estou 10 anos. 10 anos em Bom Jesus. Cheguei em Bom Jesus, viúvo da primeira esposa, que se chamava Lucinéia. Sou pai de uma filha que vai completar 18 anos, está na casa do Senhor. E sou grato de estar aqui com os jovens.
né? Entendo, jovem, fui viúvo, agora sou casado de novo, vou ser pai depois dos 18 anos ali, vou ser pai do Isaac, né? Está vindo o Isaac, minha esposa não veio, está com 5 meses, vai completar 5 meses. E se eu fosse contar minha história, eu não precisava nem pregar, né? Nasci no lar cristão, aos 6 meses de idade, Jesus me curou de um câncer no canal do esôfago, né? Pela medicina, por isso que esse hino é bom, né? Que ele vai além da medicina. A medicina disse para a irmã Eloir no ano de 1980, no mês 7, no mês 6, que estamos iniciando, pode levar teu filho para morrer em casa, que não tem mais jeito, não tem mais solução. E mamãe conta que ela pegou e me levou na igreja e Jesus me curou para a glória. Hoje nós estamos com 45 anos, passamos a infância na igreja, a juventude na igreja, debaixo da submissão dos obreiros, dos porteiros, que chegavam quando nós estávamos conversando. Dá para ter o joelho, Maria? Irmãos, nós estamos ali servindo ao Senhor com Jesus do Oeste como segundo vice-presidente. E eu não gosto, irmãos, que surge a minha igreja. Então eu não vim aqui para disputar. Eu não gosto, Pai, igual Jesus do Oeste, dar-lhe laço nas minhas ovelhinhas, que as ovelhinhas ficam tudo machucadas, tudo doída. Eu vim aqui para nós adorar o nome daquele que vive, daquele que reina, daquela basura carregada, que te trouxe aqui nessa noite fria, não para ser surrado, mas Deus deu uma palavra para mim e para você, porque Ele vai além da medicina, Ele sabe de tudo, Ele contempla tudo, Ele vê tudo, porque o salmista disse que dos seus olhos ninguém pode escapar, e Isaías escreveu dizendo, operando Ele, quem vai impedir o agir do Senhor? E Ele está procurando alguém para agir nessa noite. Por favor, aqui nesta congregação, nesse grupo. E eu quero trazer aquilo que o Senhor colocou sobre o meu coração para trazer como teu pastor, como ministro da palavra do Senhor para jovem. Jovem, fui líder de jovem na cidade de Joinville. Eu vivi 15 anos e meio em Joinville, fui líder de jovem, fui fundador de grupos de jovem, e a ideologia do jovem é diferente da minha, de hoje, né? Pode baixar um pouquinho lá, querido, eu falo um pouco alto aí, baixe, para não atrapalhar os ouvidos dos irmãos. Pode baixar um pouquinho mais, glória a Deus, amém, obrigado, Deus abençoe. E a ideologia do jovem é diferente. Na minha época não tinha internet, não tinha celular, não tinha mídia, não tinha nada, irmãos. Se tu queria conversar com o teu pai e tua mãe, ou era por carta, ou era pela ficha. Qual dos irmãos lembra aí que tinha aquele orelhão de ficha? Era da época, não? Então ponhava a ficha, isso, o cartão, acabava a ficha, acabava os créditos do cartão, parava de falar. O primeiro telefone eu conheci no ano de 1996, 86, meu pai foi funcionário, pode dizer hoje da Oi, Brasil Telecom. Eles fizeram um posto de telefone na comunidade onde minha mãe dava aula. Minha mãe é formada de professora, bacharel em teologia, líder do círculo de oração, e nos criou a base de laço na igreja. E nós dormíamos debaixo do banco, puxava a orelha, fazia nós ir para a igreja. Nós somos em 7 irmãos, e pela misericórdia de Deus, estamos em 2 na igreja, o resto até se batizaram em outra denominação, uns voltaram para a igreja católica. Mas o Senhor nos escolheu, né? Como te escolheu para
pessoa, Deus que escolheu o jovem para estar aqui, né? É difícil para tu estar aqui. Uma noite de frio, poderia estar assistindo Netflix, né? Comendo a pipoca, debaixo da coberta, mas eu quero parabenizar a igreja, todos os irmãos, a juventude, por estar na casa do Senhor, porque a própria Bíblia diz, irmãos, que nós enfrentaríamos dias difíceis, dias que muitos se apostatariam da fé, muitos esfriariam. Jesus disse assim para os discípulos: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos ia se esfriar, né? Nós estamos vivendo numa época, se o pastor presidente não está, alguns não vêm. Eu sei que nós temos esse problema lá: se o pastor não está, eu não vou, o pastor não está, parece que o culto não sai igual, mas o dono do culto está aqui, o dono da obra está aqui, independente se eu viesse, ele já está aqui, porque ele é onisciente, onipresente, ele tudo sabe, ele tudo conhece, ele sabe como você entrou aqui, e você sabe como, ele sabe como você vai sair daqui nessa noite, amém, irmão? E vamos continuar assim falando, intercalando a palavra do Senhor, e eu sou grato a Deus, né? Por ter 45 anos, ter passado por 4 estágios na minha vida, que é criança, pré-adolescente, adolescente, jovem, viúvo, ter casado de novo, né? Então, a gente passa as fases na vida da gente. E eu escolhi, através do Espírito de Deus, a primeira carta de João. Se você quiser acompanhar, primeira carta de João, no capítulo 2, e verso de número 13, é uma palavra bem conhecida, já pregamos inúmeras vezes sobre esta palavra, mas eu poderia falar de Samuel, de Isaac, poderia pregar para os irmãos lá em Joel capítulo 2, verso 18, poderia falar de Sadraque, Abednego, poderia falar de Daniel, poderia falar de Sansão, poderia falar de José, por que não de José, que foi vendido pelos seus irmãos, maltratado na casa do seu pai, mas Deus da providência já sabia lá na frente. Às vezes nós não entendemos hoje, mas Deus faz nós entender um pouco depois o que vamos passar. Então, veio ao meu coração nesse fim de semana de trazer para os irmãos, para os jovens que estão aqui nessa noite, capítulo 2 da primeira epístola de João, verso 13. Parece ser um texto corretivo, à luz da palavra do Senhor. Parece ser um texto corretivo em alguns versículos, mas eu não quero corrigir você, eu quero trazer aquilo que Deus propôs para mim e para você ouvir aqui nessa noite, né? E o Espírito Santo, ele impulsiona para trazer essa palavra para mim e para você, que diz assim: Pais, escrevo porque já conhecesse aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos porque vencesse o maligno. Eu vos escrevi, filho, porque conhecesses o Pai. Verso 14 diz assim: eu vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovem, porque sois forte, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Pode deixar o texto aí, querido, que Deus abençoe a tua vida. Meus irmãos, eu vou tirar as óculos aí, que está difícil acostumar com ele. Meus irmãos, João, ele estava escrevendo para a igreja e aconselhando a igreja, aconselhando os jovens de 100 anos para baixo, creio eu, né? Que João estava escrevendo esta carta, trazendo consigo alguns conselhos para os pais, primeiro para nós, pai, né? No verso
princípio. Aquele que nos criou, aquele que nos formou, aquele que nos chamou das trevas para a sua luz, porque um dia nós vivíamos sobre a lei, vivendo debaixo do jugo da lei. Então Jesus veio e nos tirou da lei, da servidão, e nos deu um tempo de viver chamado graça de Deus. Paulo um dia, ele reclamava para o Senhor, dizendo: Senhor, todas as vezes que eu vou me apresentar diante de ti, tem alguém que vem, o meu inimigo me fere, me deixa para baixo, me deixa quase sem vontade de fazer a tua obra. Paulo orando, dizendo para o Senhor, e o Senhor disse: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu amor, ele se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo, quando tu diz que tu está forte, aí tu está fraco, Paulo, mas quando tu diz que está fraco, aí que tu está forte, porque eu e você se aproximando de Deus, porque não é a minha força que faz eu vencer, mas sim a força do Senhor, que te trouxe aqui nesse mundo, que te faz vencer, que te faz prosperar, que te faz caminhar, que vai te fazer levantar amanhã, na segunda-feira, ir no teu trabalho, enfrentar a dificuldade, porque eu e você conhecemos Ele desde o princípio. Diz a Bíblia no livro de Gênesis que Deus criou o mundo, ele era sem forma, vazia. A Bíblia diz que a terra não tinha forma, mas o Espírito de Deus pairava sobre a terra, aleluia, ele está sendo misturado com a água, e a terra não existia, mas o Espírito de Deus paira na terra nessa noite para te abençoar, aleluia, e ele vem encerrar a alma e para na igreja para dizer que tem vitória para a tua família, para a tua vida, para o teu trabalho, para o teu ministério, na casa nosso, da ceia. Por isso que João disse assim: olha, eu vos escrevo, Pai, porque já conhecesse desde o princípio, porque nós conhecemos Deus. Desde o princípio da criação do mundo, nós já ouvíamos falar de Deus, nós já ouvíamos dizer, alguém chegar para nós e dizer: existe um Deus que vai além da medicina, existe um Deus que vai além das coisas materiais, existe um Deus que é soberano sobre a nossa vida, e não divide a sua glória com ninguém. Existe um Deus que tudo pode, existe um Deus que, quando Moisés parou à beira do mar, pasmado, sem saber o que fazer, ele disse para Moisés: o que tem em tuas mãos, Moisés? Toque nessa água. E a Bíblia diz que Moisés tocou com o seu cajado na água, e o povo da promessa passa, aleluia, pelo mar vermelho e sequidão. Isaías diz assim: se tu passares pelos rios, eles não te submergirão, e se tu passares pelo fogo, ele não te queimará, porque o Senhor, aleluia, está te guardando de todo mal. Por isso que João estava escrevendo, dizendo que o Pai, você, Pai, já conhecia Ele desde o princípio, e nós, Pai, conhecemos o princípio que é de Deus, dizendo: não erreis, não viveis como o mundo vive. Aleluia. João queria dizer para os pais, dizendo: aconselhe teus filhos para estar na casa do Senhor, porque você, Pai, já conhece Deus, e o Pai que conhece Deus apresenta esse Deus tão grande, tão maravilhoso para o seu filho, dizendo: meu filho, existe um princípio para ser vivido, é você se voltar para o teu Deus. Então, no livro de Gênesis, Deus cria o homem com a sua imagem, com a sua semelhança, porque Deus, ele estava desde o princípio. Então Deus criou Adão, criou Eva, criou todos os seres viventes, e criou uma família abençoada pelo Senhor. A tua família é abençoada pelo Senhor, a tua família é escolhida pelo Senhor. Alguém olha para ti e diz que a tua família não vai dar nada, é mentira. A tua família é eleita, ela é salva, porque Jesus escolheu a tua família e te deu um projeto de salvação, um projeto de vitória. Sabe onde, irmãos, existe projeto falido?
15 anos, todos estavam na casa do Senhor. Enquanto estavam no domínio do papai e da mãe, todos estavam servindo ao Senhor. Todos iam para a igreja. Mas de repente uns já começaram a ficar mais velhos. Meu pai, irmãos, era muito ruim. Meu pai era um homem bravo. Meu pai não tinha medidas para te bater, para te executar. Uma vez ele pegou meu irmão mais velho, pendurou, amarrou os pés na corda e ponhou no fundo do bolso, tivendo que tirar meu irmão mais velho. E meus irmãos então foram saindo da casa do Senhor. Meus irmãos foram fazendo como um filho pródigo. Disseram: papai, dá tudo que tu tens para mim. Papai, dá as fazendas, me dá a minha herança, que eu quero, já não quero mais viver sobre a tua tutela, sobre as tuas ordens, papai. E a Bíblia diz que o pai, com o coração partido, repartiu para o seu filho tudo que ele tinha, porque era direito. Hoje, irmãos, estamos vivendo numa sociedade que o filho só quer saber dos seus direitos, mas não quer saber dos seus deveres. Né? Se eu estiver errado, não precisa me chamar novamente para vir aqui. Mas os filhos, irmãos, só querem saber dos direitos, mas não querem saber do dever. E eu quero te trazer para o lado familiar e para o lado espiritual. Jesus disse para os seus discípulos: vocês não são meus amigos, mas sim meus filhos. Filhinho, João escreve dizendo: filhinho, não pequeis, não faça nada de errado. E na mesma coisa, irmãos, é dentro da igreja, é na hierarquia ministerial. Alguns só querem saber do direito, mas não querem saber, aleluia, de aprender o seu dever de filho na casa do Pai. Acho que na casa do Pai dá de entrar de qualquer maneira. Acho que na casa do Pai Celestial dá de vir de qualquer. Deus está falando comigo e com você que somos do Pai. A correção vem do Pai para o Filho, não do Filho para o Pai. A Bíblia diz no livro de João que João estava escrevendo dizendo: pais, vocês conhecem Deus e apresentem Deus para os seus filhos, porque vocês conhecem o que Deus pode fazer. Deus é poderoso em obra. Deus pode mudar a história. Deus pode mudar cativeiro. Deus pode transformar, irmãos, aquelas pessoas que a sociedade não dá nada em ministro da sua palavra e cantor, porque Isaías disse: se Deus operar, ninguém vai impedir o agir do Senhor. E quem é desde o princípio na nossa vida? A não ser aquele que nos formou. Né? Aleluia. Aquele que fez que a mamãe carregasse eu e você lá 9 meses. É o primeiro filho da irmã Cleide. E tudo para ela, irmãos, é uma novidade, é uma surpresa. Né? Eu já passei por isso no ano de 2007 e no ano de 2009. Eu perdi a minha esposa por H1N1. É essa doença que está aí, ó. Irmãos, se cuide, se proteja, toma as vacinas. Eu trabalho na prefeitura e faço umas viagens ali na saúde. Irmãos, se cuide. Não deixe os seus filhos de qualquer jeito ir nesse frio. Nós mesmos, já velhinha, né? Vamos usar uma meinha mais quentinha, se proteger. Porque depois, irmãos, que está lá na medicina, meus irmãos, lá é só Ele sabe como fazer comigo, com você, porque eu e você, às vezes, batemos no peito, depois que caímos lá, não somos ninguém. Eles querem vir de nós para um lado, para o outro, pegam nós nas pontas do lençol e tiram para cá, põe para lá, puxa o lençol, e assim, irmão. Então, no ano de 2009, lá em Joinville, forte dessa pandemia, H1N1, leva a mãe da Isabelle, e fica a Isabelle com
com 1 ano e 11 meses, indo procurar a mãe na casa. E o pai, com 29 anos, teria que explicar para a Isabel. A melhor forma que eu achei de explicar, irmãos, foi dizer que a mãe dela tinha virado estrelinha. E todas as vezes que ela olhava para o céu e ela dizia para mim: pai, eu não vejo a mãe. E eu dizia: não, porque hoje a mãe está tendo reunião com o papai do céu. Por isso que ela não apareceu. Quando nós viramos estrelinha, Isabel, de vez em quando o papai do céu chama nós lá, porque as estrelas observam a terra. O Salmo diz assim que
servir jovens. Não é fácil hoje ter um jovem, ter um adolescente na igreja. Eu assisti uma entrevista num podcast, e a jovem disse assim na entrevista, pais, que ela ia ter um relacionamento com o seu noivo, com o seu namorado. E ela ia se entregar para o namorado, para o noivo, para ver se ela gostava, irmã. Presta atenção. Alguém hoje vai sair daqui me desconjurando. Mas a jovem disse no podcast que ela ia se entregar para o seu noivo, para ver se gostava do ato conjugal, para daí saber se ela ia casar. Porque ela poderia casar e na hora H não gostasse, ela teria que anular o casamento. Aonde vivemos, irmão? Por isso que João escreveu, eu vos escrevi, pais, eu vos escrevi, jovens, porque o jovem é forte, o jovem ele é dinâmico, o jovem ele é curioso, né? Quando os jovens se perdem, irmãos, na prostituição, nas drogas, por causa da curiosidade. Agora eu vou falar um pouquinho com a juventude, 2 minutos, porque a juventude, irmãos, ela é impassível, ela é inquieta, e nós temos que ter uma estratégia para falar com o jovem, para trazer a atenção do jovem. Na parte B do versículo, para encerrar, diz assim: olha, eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes. E o jovem, irmão, ele é forte nos 2 sentidos da sua vida: de robustez fisicamente e espiritual. Sim ou não? Pode dizer? Sim ou não? Sim. O jovem é forte. Quantos anos tu tem? 29. Foi na época que eu fiquei viúvo, irmão. Eu trabalhava das 6 da manhã de hoje às 6 da manhã do outro dia, e para mim estava tudo 10. Com 29 anos tu trabalha, tu faz tuas coisas, não está cansado? Ou está cansado? Não, porque tu está na tua robustez, tu está, que nem diz o catarinense para cá, está com tudo seco no rim. E ele é forte, o jovem é forte. Glória a Deus. Sansão era forte, mas quando o Espírito de Deus se apoderava dele, senão ele era um homem comum que nem eu e você. Quem de nós pegaria um portão nas costas? Não tem jeito. Porque conhecendo a história, irmãos, aqueles portão era entalhado, era feito em encaixe e era pinado com madeira. E Sansão pegou ali na
casais de ser humano entraram na arca? Isso me chamou a atenção. Quantos casais de ser humano entraram na arca, irmãos? Quantos? Não. 4 casais. E o jovem errou. E disse assim: não, um só Noé. E essa, não, 4 casais. Noé, Sem, Cão e Jafé, e as esposas de Sem, de Cão e de Jafé e de Noé. 4 casais humanos entraram na arca. E eu pasmei e falei assim: Deus, a geração de hoje conhece a internet, mas não conhece a tua palavra. Por isso que João escreveu, dizendo: olha, eu vos escrevi, jovens, porque vós sois fortes, a palavra de Deus está. Me ajuda, jovem? Em vós. Aleluia. E já venceste o maligno. Faltam 4 minutos. E qual é o maligno? É tudo aquilo que vem, irmãos. Tudo que vem para tirar os nossos jovens da igreja. É a balada, é o alcoolismo, é as drogas, é o namoro. Vou falar bem baixo, as escolas. Que esse período integral do jovem na escola, isso é só, irmão, para tirar o jovem de não aprender a palavra. Até o estudo religioso quase não se vê mais falar na escola. Não adianta eu vir aqui com o meu terninho e a gravata, irmão, e eu não trazer o que a sociedade está vivendo à luz da palavra. Glória a Deus. Está difícil de um pai educar o filho, porque o conselho tutelar vai lá e faz o pai pagar a cesta básica a hora. Mas nos anos anteriores não tinha. A Bíblia diz: unge uma vara, corrige teu filho. Provérbio diz para mim, jovem, para você: filho meu, ouve a instrução do teu pai e não despreze a doutrina de tua mãe. Já estou encerrando. Aleluia. Glória a Deus. O conselho de hoje, juventude, irmãos que estão aqui, ouve o conselho do teu pai, porque senão tu vai ouvir o conselho do ímpio lá fora. Aleluia, Deus. Glória. Eu disse que eu não vinha surrar. Glória. Ouve o teu pai, escuta o teu pai. Aleluia. Mas agora para nós, pai, Paulo escreveu dizendo: pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, antes ensinai do Senhor. Papai e mamãe, tende paciência para ensinar o seu filho. Se coloque de pé, porque eu estou encerrando. Glória a Deus. Aleluia. E o maligno da juventude, irmãos, meu jovem, meu adolescente que estão aqui, olhem para mim aqui. Olhem para mim aqui, jovem. O maligno de hoje é a tal da internet, meus irmãos. Não é verdade? É a tal da internet. Glória a Deus. Que eu vou ter o Isaac nessa era de internet. Fala, Senhor. Nessa era que um menino, ele sabe bem mais do que nós já de cabelo branco. E o maior inimigo, o maior maligno, que traz todo o mal, que traz tudo para dentro de uma família, é a internet. Mal usado, mal coordenado, E que Deus abençoe tua vida. Que Deus faça resplandecer sobre ti o seu rosto. Glória a Deus. Que Deus em ti te guarde todos os teus dias. E que Deus prospere o teu ministério, a tua vida, a tua família, a tua empresa, o teu trabalho. Eita, irmão! Aleluia!
junte as famílias e você. Olha, já acabou um minuto, mas pode se juntar aí. Quero orar por você, pela tua família. Glória a Deus. Juntem as famílias, me deu um minuto. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E diga para o teu filho, pai: tu é forte, meu filho. Tu é forte para vencer. Mãe, diga para a tua filha adolescente: tu é forte, tu vai vencer, tu vai conseguir. Olá, Eu quero orar, Pai Celestial, ministramos a tua palavra com propriedade na tua casa, na tua igreja, na tua noiva, na menina dos teus olhos, Senhor. E se porventura, Pai, como a minha palavra feriu, causou ferida, Senhor, cure nessa noite com bálsamo de Gileade, aquele bálsamo, Senhor, que curava as feridas dos soldados que saíram da guerra. Papai, eu quero que nessa noite tu cure as feridas de jovens. Papai, eu quero que nessa noite tu cure a ferida de famílias, e que a bênção, Senhor, seja derramada sobre a família de Montinho, Serra Alta, de Bom Jesus do Oeste, da nossa cidade espírita, Pai. Abençoa essa liderança, dessa juventude, dessa igreja, desse campo eclesiástico, Pai, dando sabedoria e graça para os teus filhos. E esta é a nossa oração no nome de Jesus. Tomaste em teus braços e me deste salvação. Teu amor derramado no meu coração. Não sei como agradecer, Senhor, por me teres feito por mim. Só sorte agora minha canção. Irmão, não precisa de fama, precisa ter o Espírito Santo. Amém. Eu creio que o Senhor vai nos usar muito e muito, cada dia mais, cada dia mais. A honra e a glória do Senhor. Meus irmãos, falando em questão de hierarquia, nós temos aqui o nosso pastor Peninho, nos deixar a bênção apostólica com o mesmo. Em nome do grupo de jovens Renascer, agradeço a presença de todos e seja recompensado no nome do Senhor. Amém. Saúde a igreja no paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Tremenda palavra do Senhor nesta noite para nossas vidas. Glória a Deus. Estamos contentes porque Deus tem falado conosco. Deus tem falado com nossas vidas. Deus falado com nossos filhos. E nós damos glórias a Deus pelos filhos que temos. Porque Deus tem guardado, né? Aleluia, Jesus.
iluminado nossas vidas. Louvado o nome do Senhor. Eu quero dizer aos irmãos que eu me alegro muito em ter pregação assim, de família, porque Deus está conosco. Aleluia! Glória a Deus, fala da realidade. E coisa boa tu obedecer ao Pai, ouvir o conselho do Pai, amar o Pai, é coisa boa, né? E glória a Deus, o nosso Pai se desejar ainda mais, né? Penso que Deus tem esse conchego com a família. Você pode estar longe, mas você não vê a hora de chegar em casa, né? Sentir aquele abraço gostoso da esposa, dos filhos, do pai, da mãe. Assim é, nós estar na presença do Senhor. Tremenda palavra de Deus nesta noite. Deus abençoe e continue usando muito mais o servo de Deus, né? Tremendo. Todos nós, ninguém é pregador, né, irmãos? Mas Deus, através do seu Espírito Santo, Ele fala conosco. Veja que Deus usou até o nosso querido irmão, ali olhando a palavra, né? Com todo glória, falando conosco, mexendo conosco. O Espírito de Deus, ele não. Quando Ele quer falar, Ele fala, né, irmãos? Eu lembrei, irmãos, quando eu aceitei Jesus, eu estava vendo o primeiro amor de Deus. Eu li a palavra do Senhor Jesus no Evangelho, diz assim: quando Jesus ia falar o sermão da montanha, eu chorava. Aleluia. Glória a Deus, é tremendo, né? Se Deus não dá esse amor para nós, nós caímos, né? Glória a Deus. Se Deus não dá esse primeiro amor para nós caímos no primeiro, né? Mas Deus é tão bom que dá esse amor tão gostoso para nós, né? Glória a Deus, graças a Deus. Irmãos, antes de nós encerrar aqui, nós temos o nosso irmão, o Vilmar, né? Ele tem uma rifa, né? E o irmão quer apresentar aos irmãos que quem quer adquirir o seu número, né? Procura o irmão. E no final ali, o irmão vai estar por ali. E os irmãos que querem adquirir um número para ajudar, né? A gente não tem detalhes aqui, né? Mas procure ali o irmão que tem uma rifa beneficente, alguma coisa assim, né? É da igreja de modelo, né? E então, quem tem interesse em comprar um número, adquirir, procura o irmão ali, nosso irmão Vilmar, que está conosco hoje. Deus abençoe. Nosso pastor está em São João, Paraná, pregando num congresso lá. E certamente Deus está usando o servo de Deus lá também. E nós estamos aqui felizes com os jovens. Então, amanhã, quando nós temos aviso para amanhã, à noite nós temos um ensaio da juventude da nossa banda, né? Que os irmãos possam comparecer, nós ensaiamos louvores para adorar a Deus. E na quinta-feira também temos o culto da nossa campanha, né? Na quinta-feira, e próximo domingo, acredito que nós temos a Santa Ceia do Senhor, né? Vamos orando e se preparando para Deus nos abençoar. Deus derramou de bênção nesta noite, amém? Glória a Deus. Então vamos orar ao Senhor. Estenda a tua mão. Senhor, meu Deus e meu Pai, abençoa os teus filhos, Jesus. Abençoa, Pai, cada mão.